Olá! A Base Nacional Comum Curricular já é uma realidade em diversos municípios, inclusive o nosso. Foram realizadas algumas adaptações em nossa proposta curricular. Mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. A base segue uma estrutura organizacional onde são utilizadas algumas denominações a respeito de conceitos voltados à educação. Estes conceitos são familiares à grande maioria dos professores e orientadores pedagógicos, mas mesmo assim existem algumas dúvidas sobre este tema. Resolvi então abordar este assunto neste pequeno vídeo, mas irei me ater somente ao ensino fundamental. O primeiro grande conceito se refere às áreas do conhecimento. Elas se dividem em 5 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada uma destas áreas concentra um segundo conceito, que é componentes curriculares, que nada mais é do que a disciplina propriamente dita. 2 desses componentes curriculares são compostos por mais de um componente curricular, chamados de competências específicas de componente. É o caso da área de conhecimentos das linguagens, que reúne a língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, esta última somente nos anos finais. A mesma coisa podemos observar com a área de conhecimento das ciências humanas, que reúne as competências específicas de componente, a geografia e a história. Prosseguindo com os conceitos apresentados, nos deparamos com mais 3 novas abordagens pedagógicas: unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. É importante que o professor e o orientador pedagógico conheçam cada um desses conceitos para que o processo ensino-aprendizagem se estabeleça de maneira consistente e profunda entre os anos do ensino fundamental. As unidades temáticas reúnem um conjunto de objetos de conhecimento. Isso significa dizer que o professor deve pensar em algo mais amplo, como, por exemplo, o que desejo que meu aluno aprenda. A partir daí, ele deve listar um conjunto de objetos de conhecimento que o auxiliará no aprendizado do aluno. Para cada objeto de conhecimento, é necessário definir a habilidade necessária para que o aluno demonstre a apreensão do objeto de conhecimento e, por consequência, a unidade temática. Vamos imaginar que eu estou lecionando para uma turma do 6º ano na área de conhecimento da matemática e desejo abordar números. Este é o meu tema principal, logo será a minha unidade temática. Depois de ter definido a minha unidade temática, começo a delinear os objetos de conhecimento, ou seja, vou dividir em tópicos o que preciso apresentar ao aluno. Esta tarefa é muito importante, pois preciso estabelecer uma ordem lógica e cronológica dos tópicos que pretendo apresentar na minha aula. Para cada objeto de conhecimento, devo apresentar a habilidade relacionada com o objeto e que o meu aluno precisa apresentar para que eu, professor, possa o avaliar. Tendo isso organizado na minha mente, passo para a construção do planejamento da minha aula. Então, por exemplo, se eu disse lá em cima que o meu objetivo era números, logo a unidade temática é números. O objeto do conhecimento, posso escrever assim, sistema de numeração decimal. O que eu quero que ele aprenda? Que ele leia, escreva e compare os números naturais. Quais são as habilidades? Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação é finita, fazendo uso da reta numérica. As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, e elas são descritas de acordo com uma determinada estrutura. Então, vamos lá. Comparar, ordenar, ler e escrever são verbos que explicam os processos cognitivos envolvidos na habilidade. Números naturais e números racionais, complemento dos verbos, que explicita os objetos de conhecimentos mobilizados na habilidade. Fazendo uso da reta numérica, isso aí é o nosso modificador. Ele modifica os verbos, ou do complemento do verbo que explicitam o contexto ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Então, esses elementos é que vão dar corpo
a sua aula e, em consequência, ao planejamento e ainda mais a nossa base nacional e que é o nosso currículo, que é a nossa proposta. Por enquanto é só. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato.